O verdadeiro devoto de Nossa Senhora da Abadia é misericordioso e vive preparando a sua vida para a eternidade, para a salvação eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui da cidade de Sítio da Abadia e da nossa comunidade, da nossa igreja, também que leva o nome desta grande padroeira, Senhora da Abadia. Iniciamos esta Santa Missa no segundo dia da nossa novena a ela dedicada, nesta comunidade que caminha para se tornar futura paróquia Nossa Senhora da Abadia. Depende muito de vocês, da resposta da comunidade, para que esse processo vá se abreviando. Uma novena, meus irmãos, significa 9 dias de caminhada, de oração, de reunião da comunidade e da sua união com Deus. Isso é bonito. A nossa comunidade é muito simples, mas profunda, devota, num lugar tão antigo, que no passado já foi paróquia e depois foi reduzida a capela, e agora nós nos preparamos, depois talvez de mais de meio século, para voltar à igreja do Sítio da Abadia a ser paróquia. A novena não é apenas repetir orações durante as 9 noites. É permitir que cada dia alguma coisa possa tocar o nosso coração, que com as rezas, com o terço, com a adoração, quanta coisa bonita uma novena pode trazer para as famílias. E o que eu peço a vocês é que todos sejam bem abertos ao que Deus quer falar no coração de cada um de nós. Hoje eu quero, nesta novena, propor uma catequese. Por isso o bispo vai falar um pouquinho mais, mas é uma catequese com um assunto que talvez há muito tempo vocês não escutam sobre ele, a menos que o padre Cleiton tenha falado, né? As obras de misericórdia, corporais e espirituais. Vamos ver o que a igreja pede de nós dessa realidade em ligação com as leituras que nós escutamos hoje. Por que falar de misericórdia justamente hoje, no segundo dia da nossa novena, nessa sexta-feira? Porque as leituras falam do julgamento de Deus, da fragilidade deste mundo e da eternidade. Quando a gente vai ao cemitério, nós percebemos ali quantas pessoas que nem conhecemos que estão ali sepultadas. E a gente espera que essas pessoas estejam na eternidade com Deus. Jesus pergunta no Evangelho: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida? Não é triste isso? Você ser dono de tanta coisa, ter mansões, ter iates, ter tanta coisa, e morrer e não levar nada daqui, e às vezes perder a alma. Sobretudo os que são corruptos, que roubam. Vocês estão vendo aí na televisão, nas redes sociais, todo esse desdobramento da corrupção no Brasil e no governo brasileiro. Corrupções terríveis. Muita gente rica com o dinheiro dos aposentados, muita gente rica com dinheiro de saúde, educação, mas o que adianta isso? Você ter tudo nesta vida e durante 50, 60, 70, 80 anos, e depois morrer e não ganhar a salvação. O céu, meus irmãos, nada neste mundo tem o valor do céu. Nada.
nem o maior diamante, nem toneladas de ouro podem equivaler-se ao céu. O céu é a eternidade com Deus, na luz que nunca se apaga. E Jesus conclui dizendo que o Filho do Homem virá na glória do Pai e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. A gente olha ali Dona Madalena, né? Quantos anos que ela já tem? Quantos anos, Dona Madalena? 81 anos. Já idosa, cansada, coluna torta, mas está aqui na igreja. Está aqui. Essa senhora, tão simples e tão humilde, ela tem uma riqueza muito maior do que a de qualquer rico deste mundo, que ela tem a fé. Ela tem amor a Nossa Senhora. Ela vem com a sua imagenzinha de Nossa Senhora, Mãe Rainha 3 vezes admirável, que visita a casa dela todo mês. E ela reza. Isso não é uma riqueza? E nós estamos rezando a missa também pela nossa jovem, a Irlane Yasmin. Cadê ela? Ou não veio? Que é aniversariante. Acho que ela não veio, né? Então, uma jovem, uma idosa e uma jovem. E a gente espera que essa jovem trilhe também o caminho de Dona Madalena, que é esse caminho da fidelidade a Deus. Deus vai retribuir a cada um conforme a sua conduta. O que é a conduta? É o jeito da gente ser. A conduta do bem é a conduta do mal. Um marginal, um traficante, um assassino, ele tem uma conduta má. Mas Dona Madalena, com a sua fidelidade, com a sua simplicidade, com a sua honestidade, é uma conduta boa, é uma conduta de Deus. Portanto, meus irmãos, nossa vida caminha para o encontro definitivo com Deus. Nós vamos passar pela morte, pelo juízo, para entrar na eternidade. Isso não é assunto para assustar a gente. Porque a gente vai morrer, nós seremos julgados na hora da morte. Como que é isso? Não é para a gente ficar assustado. Nós temos que assustar com o pecado, com as coisas erradas. Porque essas verdades, que são tidas como os novíssimos dos homens, aquilo que vai acontecer no último momento da nossa vida, que é a morte, o juízo, céu, inferno ou purgatório. E a gente quer alcançar pelo menos o purgatório, né, gente? Que quem entra no purgatório entra num certo inferno de esperança, que o purgatório é um sofrimento da alma que não pode ver a face de Deus, que precisa se purificar. Isso é doutrina católica, viu, gente? Os católicos creem nesta verdade. Isso não é doutrina que os protestantes, que os nossos irmãos evangélicos seguem. Isso é católico, né? A profecia da primeira leitura é muito forte. Nínive era uma cidade poderosa, rica e temida. Mas havia se tornado uma cidade marcada pela violência, pela mentira e pela exploração. O profeta anuncia sua queda. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação, ou seja, de roubo, sobretudo dos pobres, dos simples. Eis a primeira grande lição. Nenhuma força humana dura para sempre. Passam os impérios, passam as riquezas, passa a fama, passa nosso próprio corpo. Só permanece aquilo que foi construído em Deus. Daqui a gente não leva nada. Nada, a não ser aquilo que a gente construiu em Deus. O amor, a bondade, os gestos que nós vamos falar daqui a pouco, de bondade. Mas no meio desta palavra severa do profeta em relação a Nínive, aparece uma notícia belíssima.
Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. Isso aqui são vários séculos antes de Cristo. E o profeta está anunciando aquilo que virá, o mensageiro da paz, o Cristo. Deus não quer destruir. Ele quer salvar e restaurar cada um de nós. Ele chama seu povo para uma vida nova. Talvez essa novena, meus irmãos, possa ser exatamente isso para nós. Nós estamos tendo novena de Nossa Senhora da Abadia em tantos lugares na região. Para muitas pessoas será a última novena. No ano que vem, os seus corpos já estarão no cemitério. Poderá ser algum de nós? Claro que sim. Poderá ser eu? Tranquilo. A gente nunca sabe o dia, só Deus sabe. Então, essa novena, ela precisa ser para nós um tempo do chamado de Nossa Senhora da Abadia, nossa padroeira, para que nós possamos responder ao chamado de Nossa Senhora para começarmos alguma coisa nova na nossa vida. Jesus nos diz: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e venha atrás de mim e me siga. Seguir Cristo não consiste apenas em usar uma medalha, o meu crucifixo aqui no peito, possuir uma imagem ou participar todos os anos da novena da padroeira. Tudo isso é muito bonito, mas precisa produzir frutos. A cruz, a medalha que você carrega no pescoço, o crucifixo, tudo deve produzir frutos poderosos dentro de nós. A devoção verdadeira, o amor a Nossa Senhora, a devoção ao Santíssimo Sacramento, às almas, orar pelas almas, a devoção de visitar o altar, tudo deve produzir em nós frutos de salvação. Deve modificar, sobretudo, o nosso jeito de tratar os irmãos, as pessoas, na família, fora de casa. Porque Nossa Senhora, ela é uma escola de caridade para os católicos. Porque Nossa Senhora viveu para ajudar. Ela correu para ajudar Isabel, percebeu a necessidade dos noivos lá em Caná, permaneceu junto da cruz de Jesus na hora da sua morte, no Calvário, reuniu em oração com os apóstolos, animando os apóstolos para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, a verdadeira devoção mariana não nos fecha numa prática apenas sentimental. A devoção a Nossa Senhora nos faz ser homens e mulheres firmes, determinados, porque Nossa Senhora sempre nos leva a Cristo, ao seu Filho. E Nossa Senhora é uma mulher forte. Se vocês assistirem o filme da Paixão, do Mel Gibson, que é um dos filmes mais belos da Paixão, Nossa Senhora ali é feita por uma atriz que demonstra que Nossa Senhora foi uma mulher muito forte, muito decidida, muito corajosa. Por quê? Porque a vida dela era cheia da graça de Deus. É por isso que a igreja ensina as obras de misericórdia. O catecismo católico, no número 2447, diz que elas são ações caridosas, pelas quais socorremos o próximo. São 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. Não são invenções agora, não, isso é antigo na igreja, muito antigo. As corporais brotam do capítulo 25 de São Mateus, onde Jesus declara: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era estrangeiro, me acolheste, estava nu e me vestiste, estava com sede e me deste água,
e o meu corpo estava lá jogado, morto, e você sepultou. E são as obras de misericórdia, tão bonitas. E é o próprio Jesus que afirma que aquilo que fazemos ao menor dos irmãos, fazemos a ele. Eu conheci numa cidade um senhor, ele ia às missas, mas era a única coisa que ele fazia na igreja, a missa e cuidar dos velórios. Morria uma pessoa, ele passava a noite no velório. E ajudava o povo, fazia café para dar para os sentinelas, e ia no cemitério para ver se a cova estava pronta, rezava o terço ali com o povo. Se morresse 5 de um dia só, ele passava nos 5 velórios. Ele ainda é vivo, está velhinho. E eu sempre digo na cidade, o dia que ele morrer, o velório dele vai ser muito grande. Porque todo mundo sabe que ele é um homem que, até hoje, quando morre alguém, as filhas levam para ele ficar um pouco ali no velório, porque já está velho. Mas é uma obra de caridade sepultar os mortos. Vocês imaginam se ele não sepultasse os defuntos? Deixasse os defuntos em casa? Vão jogar lá debaixo de um pé de manga? Não. Nós sepultamos os mortos porque nós cremos na ressurreição do corpo. O corpo vai para a terra, vira cinza, mas essa cinza, Jesus vai chamar um dia na volta dele para a ressurreição. As obras de misericórdia são concretas. Jesus não diz apenas, você deve ter um sentimento de amor no coração pelos pobres. Ele fala de comida, dá de comer, dá de beber a água, fala da roupa, fala do acolhimento dos peregrinos, fala dos doentes que nós temos que visitar, fala dos presos e a sepultura, cuidar dos corpos. Então são 7 obras de misericórdia. O cristianismo toca a carne do ser humano. São João Crisóstomo ensinava no século IV, com grande força, que dizia o seguinte: com grande força você deve deixar de partilhar consigo mesmo para ajudar o necessitado. Reparta seu prato de comida. Se você tem 2 ovos cozidos e tem uma pessoa que não tem nada, então você come um e reparte o outro. É a caridade. É a justiça. O catecismo chega a recordar que ajudar os pobres não é somente generosidade, mas também uma exigência da justiça divina. Mas a pessoa não possui somente o corpo. O que a gente possui mais, gente? A gente possui o corpo e a alma. Veja que, como que é interessante, eu falo meu corpo. Então, eu sou a minha alma, o meu corpo, a minha cabeça. Eu não sou a cabeça, a cabeça é a minha cabeça, o corpo é meu corpo. É o meu espírito que está falando aqui com vocês, não é meu corpo. É a minha alma, que está aonde? Está encarnada dentro do meu corpo. Esta alma sai do corpo na hora da morte. O corpo vem da matéria. A semente do nosso pai e da nossa mãe deu o nosso corpinho. Começou pequenininho, cresceu, nasce ali com 3 poucos mais quilos, né? E aí vai dando alimento, vai dando leite, vai dando mamar, e a criança vai crescendo, o corpo vai crescendo. Mas a alma é dada na hora que une as 2 sementes. A semente do papai e da mamãe. Uniu, virou uma célula, Deus sopra o espírito ali, cria. Deus é um espírito eterno, não teve princípio nem terá fim. Nós somos um espírito eviterno. Nós tivemos um começo, mas não terá fim. Ninguém de nós aqui terá fim, gente. O céu é eterno, o inferno também. Quem vai para o inferno eternamente vai sofrer no inferno. A alma sem Deus. Quem vai para o céu, alegrar-se-á eternamente com Deus. Então, nós devemos ter esse desejo de salvar as almas. A igreja existe o quê? Para salvar almas. Por isso a tradição da igreja também nos ensina
as 7 obras de misericórdia espirituais. Quais são elas? Dar bons conselhos. Será que tem gente que dá mau conselho? Claro. Uma menina engravida vai falar para uma colega, para a mãe da colega dela, que não fala para a mãe nem para o pai. Eu estou grávida. Vamos abortar. Esse é o mau conselho. Esse é o mau conselho. O telefone dos velhos toca alto na igreja. Parou. Ainda não. É um telefone, está dentro de uma bolsa aí. Belisca nele que ele para de tocar. Alguém acha o telefone, gente, vai pôr no ouvido que vocês acham. Pronto. Então, quais são elas? Dar bons conselhos. Quem dá um mau conselho está pecando. A gente dá o bom conselho. Outro dia chegou um homem para mim e disse: eu vou matar uma pessoa. Falei, por quê? Escutei a história. O homem mexeu com a mulher dele, aquela coisa toda. Não é que a mulher queria, mas é um malandro. Eu vou matar. Falei, olha, eu acho que é uma perca de tempo você matar uma pessoa por causa disso. Sua mulher não aceitou, não fez errado. Você vai matar o sujeito, você vai ter um processo, tem que gastar com advogado. Perdoa, larga para lá, larga. Eu dei o bom conselho. Mas o quê? O irmão dele já tinha dado até o revólver. Aqui está o revólver, com 6 balas no troço lá. Como é que é aquele tambor do revólver? 6 balas, um 38, aquele cano. Ele me mostrou o cano dourado desse tamanho. Achei bonito o revólver dele, quase que eu peguei para mim. Mas você não pode ter arma sem documentação, aquilo é tudo nulo. Queria matar. Eu rezei com ele, consagrei a Nossa Senhora, depois ele me agradeceu. Imagina, o cara vai matar o outro, tem 4 filhos pequenos. Como é que vai fazer? Vai para a cadeia? Embora hoje quase que ninguém vai para a cadeia quem mata os outros. Se ele fosse matar um coati, um bicho preguiça, talvez ele pudesse pegar uns 15 anos, né? Mas nós não podemos dar mau conselho. Ensinar os ignorantes. O que é o ignorante? A pessoa que ignora, que não sabe nada de Deus. Você vai ensinar. Às vezes você tem uma paciência grande para ensinar um ignorante, que não sabe nada, fala mal da igreja, fala mal do padre. Ensinar o ignorante. A criança nasce ignorante, sem saber nada. Aí o papai e a mamãe vai ensinando a vovó, a titia, o padrinho, né? Ensinar. Esse é o segundo. Terceiro, corrigir os que erram. Ontem uma mulher me pediu para, me faz uma direção espiritual. Coitada, eu sofri com ela. Ela me contando os desatinos de um filho agora que está na bebedeira. E eu perguntei, a senhora já corrigiu ele? Já, mas ele não me escuta. Corrija de novo. Agora você vai corrigir com a palavra do bispo. Aí eu já disse para ele, você vai falar isso, isso e isso. Eu não vou dizer para vocês, deixar vocês curiosos. O que você vai dizer para alguém que está alcoólatra, bebendo, 3 filhos, a mulher maravilhosa, a mulher linda, cuidadosa, zelosa, trabalhadeira, cuida da casa, aquilo é tudo cheiroso, a casa pobre, mas tudo cheiroso, a casa tudo arrumada. E o cara bebendo, falando besteira, batendo na esposa. E ela não teve coragem de denunciar, não, ele é o pai dos meus filhos. Mas disse para a sogra, não estou aguentando mais. Eu falei, vai lá, você sai daqui dessa cidade, vai lá em Formosa e corrija ele. Diz, foi o bispo que me mandou dizer essas palavras para você. E diga a ele, se ele quiser conversar comigo, me procure. Corrigir quem está errado. A pessoa está no erro, você tem que corrigir. Às vezes com paciência, irmão, olha, deixa eu te falar, eu sou seu amigo, mas eu te vi bebendo demais, você falando coisas esquisitas. Faz não, irmão, você é uma pessoa tão boa, você está gastando seu dinheiro à toa. Você corrige. O filho que está pitando, está fumando, está bebendo, o pai tem que chamar
na tranca e corrigir. Está errado. Consolar os tristes é a quarta. Isso aqui é muito importante, gente. Tem alguém que está doente, soube a notícia, está com câncer, assusta, né? A pessoa receber a notícia está com câncer, fica triste, fica deprimido, perdeu um parente, às vezes um filho que morreu lá na Amazônia, não teve nem jeito de velar. Você vai lá consolar. Eu vim aqui para rezar contigo, dizer que Deus te ama. Deus está contigo, Ele não te despreza. Isso é consolar, gente. Consolar alguém que quebrou, alguém que levou um golpe aí no telefone. Vocês têm que ter cuidado com esses golpes de telefone, gente. Não atende esse telefone que você não conhece. Apareceu o telefone que você não conhece, pá no vermelhinho. Não atenda, porque pode ser um golpe e eu tenho visto muitos idosos cair e perder tudo que tem no banco. Outro dia, deixa eu ver, é uma amiga minha, lá da cidade, não vou dizer o nome, senão depois alguém assiste, uma cidade longe, não é na diocese, muito amiga minha, caiu no golpe, 26 mil roubaram dela. Eles foi falando as coisas, ela foi passando a senha, falando, arrancou o dinheiro dela tudo, 26 mil, o dinheirinho que ela tinha para reformar a casinha dela que está caindo. Olha que tristeza, atendeu um telefone. Escuta, não atendam um telefone que vocês não conhecem. Se a pessoa está ligando, passa mensagem lá no Zap ou aquela mensagem simples. Não atenda, porque é golpe. Eles ligam, tem computadores que ligam para 1000 números diferentes. Eu recebo umas 300 ligações por semana, que eu não sei o nome. No começo eu bloqueava, agora não dá conta, é milhares de números. Tem um jeito no telefone, ninguém me ensinou ainda, que você bloqueia os números que você não conhece. A pessoa teve um prejuízo desse, ela fica triste, você vai lá consolar. Paciência, às vezes a comunidade ajuda, né? É uma idosa que caiu no golpe, perdeu todo o dinheirinho, agora não tem dinheiro para comprar o remédio. Então a comunidade ajuda, é a caridade nossa, né? Consolar os tristes. Perdoar as injúrias. Escuta, perdoar as injúrias. Será que aqui no sítio da Badia tem fofoca? Me falaram que aqui ninguém fala mal da vida dos outros, né? Me falaram isso, mas o outro dizia, aqui o povo fala muito, que conhece os cachorros uns dos outros, as galinhas, conhece tudo, até os papagaios, né? Então fala muito mal da vida dos outros. O que você deve fazer quando uma pessoa fala mal da sua vida? Deve pegar um cabo de machado e ir lá e sentar na cabeça dele? Não. Eu vou dar uma palavra de Santo Agostinho, porque eu tenho muita gente que me xinga. Tem uns repórteres aí do Estadão, da Globo. Um dia um padre de São Paulo me ligou, o senhor tem que processar esse fulano. Eu vou processar nada, o cara já é um infeliz, ateu, que não tem nada no coração. Santo Agostinho disse, se fala mal de você, não te diminui nada. Se fala bem, não aumenta também. Então, falar bem e falar mal, tanto faz. A gente não pode ir atrás. Perdoa as injúrias. Outro, suportar com paciência as fragilidades do próximo. Suportar com paciência as fragilidades do próximo. Tem gente que é uma ignorância, vem perguntar a mesma coisa todo dia, você explica, não tem jeito, tem que ter paciência. Tenha paciência com a fraqueza do próximo. Com a sua mãe que está com Alzheimer, com seu pai que está com Alzheimer, que não lembra mais nada. Tenha paciência. Ele está falando besteira, deixa. Paciência. E por último, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Olha que bonito. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Quando a gente passa diante do cemitério, o que a gente reza, gente? Ninguém sabe? Quem que escuta meu programa Oração da Manhã? Ninguém escuta o programa do bispo aqui? Só 2 pessoas. Na segunda-feira o bispo começa assim.
que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. É um amor, é um zelo que você faz cumprindo as obras de misericórdia espirituais, rezando pelos mortos. E a gente reza pelos vivos para que se convertam também, né? Vocês acharam interessante isso? Sabia isso ou não? Então a gente vai aprender isso agora, né? Depois vocês podem pesquisar, né? Então, você dá um bom conselho. É algo maravilhoso, ensinar quem não sabe, corrigir quem erra, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência os entojamentos do outro e rezar pelos vivos e pelos mortos. Essas são as 7 obras de misericórdia espirituais. As corporais: dar de comer a quem tem fome, dar água de quem tem sede, visitar os doentes, visitar os presos, acolher o peregrino que não tem nada, e vestir os que estão nus e enterrar os mortos. E essas outras são as que nós falamos aqui. Depois eu vou mandar essa reflexão para a senhora tem um grupo da comunidade do Zap, vocês colocam lá, eu quero ler o que o bispo falou. Vocês vão ler, é um catecismo. Então, meus irmãos, aqui está uma bela proposta para a nossa novena. Em vez de apenas pedirmos novas graças para Nossa Senhora, por que não oferecermos também 9 dias de conversão e misericórdia? Visitar um doente, ajudar um pobrezinho que não tem dinheiro para comprar o remédio, está sobrando uma roupa na sua casa, dê para quem não tem. Alguém que está sofrendo, vai lá dar uma palavra de consolo. São as obras que a gente precisa fazer. Eu prometo mandar amanhã cedo para vocês essa reflexão. Vocês distribuem nos grupos e leiam, estuda para vocês aprender. Está tudo aqui para vocês aprender, para não esquecer, tá, gente? E depois também vai ter no YouTube, no canal do bispo Dom Adair José Guimarães, essa homilia. Lá para depois de manhã ela já está lá, no meu canal. Vocês olham lá e acham, no lugar dos vídeos, a homilia de hoje. Durante esses dias, cada família pode escolher algumas obras. Como eu já falei, visitar um doente, levar alimento a alguém, recolher-se, reconciliar com a pessoa que você não está conversando. Isso é o mais difícil, né, gente? Você está de mal, para ir lá é difícil. Eu lembro do meu pai e minha mãe brigavam quando eu era menino e eles ficavam às vezes sem falar um com o outro. Porque casal briga, fica de mal e depois tem que voltar, né? Não tem jeito. Dura ali uns 3, 4 dias, mas tem que voltar. E aqui quase todos vocês já ficaram de mal em casa, sem falar. Fica emburrado um para cá e o outro para cá. Aí meu filho vai lá e pergunta isso para sua mãe. Meu pai mandou perguntar isso, diga a ele isso. Depois ela pergunta isso. Até que eles iam agasalhando e fazia as pazes, né? Alguém já fez isso aqui? Claro que já. Isso é comum acontecer nas famílias, né? E adianta ficar de mal? Não adianta. Eu acho que não sei se é na terça ou na quinta-feira que a gente reza um trechinho da leitura da carta aos Efésios, na oração da noite, que fala assim, quem escuta a minha oração da noite sabe, que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Os casais precisam colocar isso em prática. Discutiu ali, mas não fique de mal. É feio ficar de mal, os filhos depois aprendem essas coisas horrorosas, né? Fazer as pazes com alguém, ajudar uma família necessitada, ensinar uma oração a uma criança. A criança não sabe a Ave Maria, eu vou ensinar meu neto a Ave Maria essa semana, da novena. É uma obra de misericórdia espiritual, ensinar o ignorante. Visitar alguém que está esquecido, tem 5 anos que não vem à missa. Você vai lá visitar, olha, nós estamos na novena, vamos lá. É uma obra de misericórdia espiritual. Trazer uma pessoa para a igreja. Rezar por um falecido.
Às vezes tem gente da sua família que há mais de 15 anos você não reza um Pai Nosso, um terço para a alma da sua mãe, do seu pai, de quem quer que seja. Por que não fazer isso, gente? Vocês não acham que isso é bom, fazer isso? Rezar pelos falecidos esquecidos. Assim, a nossa novena, com as obras de misericórdias corporais e espirituais, ela vai entrar no coração das casas, das famílias. O Concílio Vaticano II abre a Gaudium et Spes, que é uma mensagem de alegria da igreja, alegria e esperança para o mundo, né? Alegria e esperança, dizendo que as alegrias e esperanças elas existem, mas existem também as tristezas e as angústias dos homens. Eu garanto que alguns de vocês aqui estão tristes. Alguém aqui está sem dormir direito, está sofrendo. No final nós vamos rezar pelos que estão sofrendo. Eu vou chamar aqui na frente, nós vamos rezar. Os que estão sofrendo, os doentes. Há muitas tristezas, sobretudo dos pobres e dos que sofrem, dos doentes. Então, essas angústias, elas não podem atrapalhar as alegrias e as esperanças que todo discípulo de Cristo deve ter no coração. As tristezas e as esperanças fazem parte da nossa vida, mas a gente deve aprender a superar aquilo que é negativo. Uma comunidade dedicada a Nossa Senhora da Badia deve possuir justamente este coração, um coração que percebe quem está sofrendo. Às vezes você vê uma pessoa na igreja, essa pessoa está sofrendo. Você não precisa falar para ela, mas você vai rezar para ela. Hoje mesmo estou rezando a missa aqui, pela alma do João, lá de Itapetininga, São Paulo, um grande amigo meu. Trabalhou ele e a Márcia, sua esposa, que agora é viúva, ficou viúva hoje, que me ajudou muito nacionalmente no encontro de casais. Vai ser sepultado amanhã. Eu liguei para ela 2 vezes, que é uma irmã querida que a gente ama, né? Uma menina que foi, a mãe quando criou jogou ela numa cacimba. Vocês sabem o que é uma cacimba? Aquele buraco, tinha uma cacimba no fundo do quintal, ela jogou a criança, não queria a criança, jogou na cacimba. Acho que ficou lá uns 2 dias e não morreu. Aí passou, uns meninos estavam caçando inhambu, passarinho, escutou um gritinho, pensou que era um gato que estava miando dentro do buraco. Quando olhou, era uma criança, peladinha lá, cheia de formiga. Então pegaram, alguém adotou. É a Márcia, ela dá esse testemunho. Se vocês entrar lá no meu YouTube, lá tem um testemunho que ela deu, lá na igreja de Santa Terezinha, lá na França. Muito bonito o testemunho dela, falando como que ela... E ela viveu sem saber quem era a mãe. E foi no encontro de casais na Igreja Católica que ela foi dar um testemunho. E não é de ver que tinha 2 irmãos, 3 irmãos dela fazendo o encontro que não se conheciam. E quando ela deu o testemunho, o irmão mais velho lembrou do caso. Ele falou, minha mãe jogou uma menina fora, eu estou lembrando disso. Foi falar com ela, era ela. Se encontraram os irmãos depois de tanto tempo. Veja que coisa triste. É um sofrimento, né? Hoje ela está sofrendo porque perdeu o esposo. Um homem muito santo. Deus toma conta, né? Então nós não podemos esquecer de chegar nas pessoas que estão sofrendo, dar uma palavra. Uma pessoa que está doente com câncer, você não vai chegar lá, visitar um doente, ficar perguntando sobre a doença. Isso a gente não faz. A gente já sabe que a pessoa está com câncer, que o câncer às vezes é terminal. Você não vai chegar lá, falando, perguntando quem que é o médico, que remédio está tomando, ensinando remédio do mato. Porque quando você está doente, todo mundo ensina remédio. Não, porque fulano foi curado do câncer. Besteira, não vai curar, já está terminal. Vamos rezar para a pessoa preparar bem para morrer. Uma vez eu lembro de uma senhora, chegou no meu escritório da paróquia, eu era padre novo, ele tinha uns 5 anos de padre. Porque a dona Belmira está muito ruim, tal. Não, vamos lá ver a dona Belmira, que é uma mulher simples, lá da roça, lá. Vamos lá ver.
Essa senhora também que foi chamar. Quando eu entrei na casa, Dona Belmira estava na cama e ela estava meio pálida. Então essa amiga minha, não vou dizer o nome, que ela está velhinha, ela ainda é viva. Sou de Deus, mas você está descaída demais. Nossa Senhora, mas como você está descaída? E eu grudava nela, não fala isso. Como é que uma pessoa vai visitar um doente que está mal e fala um negócio desse, gente? Pelo amor de Deus. E a outra, que eu fui visitar, estava operada, tinha dado infecção, e uma senhora comigo, fomos lá conversar, eu rezando com ela, e ela contando, porque o médico tal me operou. É a outra, esse médico que operou meu pai e ele morreu. Quando você vai visitar o doente, você não fala essas coisas, gente, pelo amor de Deus. Você vai visitar uma pessoa que está com depressão, você não vai ficar falando de depressão, você vai ali para rezar. Você não é psicólogo, você não é padre, não sabe dar conselho para essas coisas. É a presença, gente, às vezes a presença da gente. E eu falo isso porque minha mãe ficou 2 anos e meio na cama apodrecendo com câncer. E eu era menino, mais velho, que limpava a casa, que ajudava. E tinha que as visitas, quando batia lá, fulano. Minha mãe fingia que estava dormindo. Não estava, mas fingia que estava dormindo. Depois ela falava, meu filho, que eu não aguento mais, se ela ficar aqui eu morro antes da hora. Aquela pessoa que fica esbiltando, especulando, né? Ela especula, fica perguntando, falando, ensinando chá, tanta coisa. Ninguém aguenta. E minha mãe era muito querida, era muitas visitas. E às vezes tinha até uns parentes que ela não aguentava. Mas você tinha que tratar, seu marido tinha que vender umas vacas lá e tratar, mas já estava tratando, não tinha cura. O médico tem que morrer em casa, não tem jeito. Então, quando a gente vai visitar os doentes, a gente tem que saber visitar. Tem que saber. Então, nossa capela, que deve tornar-se conhecida, não apenas por uma bela festa de Nossa Senhora da Abadia, uma novena bonita que vocês fazem todos os anos, mas pela caridade do seu povo. Aqui vocês têm costume de não fazer mais que as festas, né? Festa de barraquinha, que o padre Frederico tirou. Foi uma ótima coisa. Ótima coisa. É melhor fazer a novena, no dia da novena, todo mundo dá o seu leilão na oferta e ajuda a capela. É melhor assim do que aquelas festas. Alguém já foi lá em Formosa daqui me pedir para voltar às festas. Agora o padre Frederico foi embora, o senhor pode voltar às festas? Eu falei, necas durecas. Não lembro que os meninos falavam assim, necas durecas. Não vai voltar à festa. Vamos rezar mais. Hoje ninguém também dá conta de ficar trabalhando em festa, vendendo refrigerante. Você já teve aqui que as festas custosas de cachaça, de baile, que varava à noite? Teve ou não teve? Ajudou o povo a ser santo? Não, ajudou o povo a pecar. Depois que eu cheguei na diocese, é para acabar com isso. O povo devolver seu dízimo, os pobrezinhos devolvem também o dízimo, e o pouco com muito, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Vi muita igreja cair, o povo que caiu a igreja, porque foi feito com festa de cachaça, de baile. Uma igreja bonita lá, fizeram uma festa para terminar a igreja, faltou vender a alma para o cão, para ter dinheiro para terminar a igreja. Terminou, passou 3 meses, caiu tudo. O que caiu? Dinheiro de cachaça, Deus não acredita no que é cachaça na igreja. Então você pode, eu quero ajudar a igreja, a minha oferta de Nossa Senhora da Abadia, eu ia dar um frango para a festa, vende o frango e traz a oferta. Eu ia dar um bezerro, vende o bezerro e traz a oferta. É assim que a gente tem que fazer. Nossa igreja precisa de purificar. Que alguém possa dizer, naquela comunidade do sítio da Abadia, os enfermos são cuidados, os missas da comunhão, o povo visita os enfermos. Ali as pessoas fazem união para ajudar uma família que está passando fome, que a casa pegou fogo. Ali as pessoas sabem perdoar, elas foram tirando o cabelo da língua, da fofoca, foi raspando a língua, tirando aquele cabelão que fofoca na língua, né? Então as pessoas fofocam, sem ter um cabelo na língua, foi limpando, não fofoca mais. Ali não tem mais fofoca, né? As pessoas se perdoam. Ali
se corrige sem humilhar as pessoas. Ali as pessoas se consolam nos velórios, nos sofrimentos. Essa será, meus irmãos, uma das mais belas coroas que nós podemos colocar na cabeça de Nossa Senhora dia 15. A prática das obras de misericórdias corporais e espirituais. E Nosso Senhor pergunta: o que poderá alguém dar em troca de sua vida? Nada. Morreu, não tem jeito de voltar. A alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você me pergunta, quanto que vale a Dona Madalena? O mundo não paga a vida dela, nem a minha, nem a sua. Uma alma vale mais do que o mundo que Deus criou. Uma alma. Vale muito mais. Por isso, não percamos a eternidade por causa de orgulho. Aqui já é pecados capitais. Orgulho. Por causa do dinheiro, por causa da vingança, por causa do egoísmo, da indiferença. Vamos tomar a cruz e seguir com Jesus. Vamos repetir? Vamos tomar a cruz e sigamos com Jesus. A misericórdia tem cruz. Repartir as coisas com os outros custa. Outro dia um padre me pediu uma coisa. Um negócio que valia lá quase R$2.000. Negócio de paramento de igreja. Falei, mas por que eu não dou? Eu tenho tanto. Tá, meu filho, leva. O egoísmo queria que eu não desse. Eu dei. A gente tem que fazer assim, corrigir isso. Tomemos a cruz e sigamos Jesus. Corrigir com amor custa, mas é justamente aí que o discípulo começa a parecer com Jesus, porque Jesus corrigia as pessoas com amor. Meus queridos irmãos, encerrando a nossa meditação, nós estamos no início dessa novena, segundo dia, vamos tomar uma decisão. Quero ser um devoto de Nossa Senhora que pratica misericórdia. Vamos responder? Quero ser um devoto de Nossa Senhora que pratica misericórdia. Gente, não é apenas alguém que pede, mas alguém que se oferece. Não apenas alguém que acende uma vela, mas alguém que leva a luz. Não apenas alguém que traz as flores para Nossa Senhora, mas alguém que reconhece Cristo no pobre, no enfermo, no triste e no necessitado. Que Nossa Senhora da Abadia nos conduza durante esses dias. Que ela faça da nossa comunidade, futura paróquia novamente, uma verdadeira escola de virtudes e prepare os nossos passos para sermos uma igreja cada vez melhor. E quando chegar a nossa hora da morte, de encontrar com Jesus, o Filho de Deus na sua glória, que possamos reconhecer aquele justo juiz, o Senhor Jesus, o mesmo que andou por esse mundo espalhando a misericórdia, agora será o nosso juiz na hora da morte. E nós vamos reconhecer, eu ajudei Cristo nos irmãos que sofrem. Eu vou falar, vocês respondem. Nossa Senhora da Abadia, ensinai-nos a ser misericordiosos. Nossa Senhora da Abadia, ensinai-nos a viver para o céu. Nossa Senhora da Abadia, conduzi-nos a Jesus. Amém.